Isso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quinta-feira que vem é o nosso Dia das Crianças, né? Se tudo ocorrer bem, com a graça de Deus, a gente tem que orar e pensamento positivo para que o melhor vai acontecer. E aí, então, a gente está fazendo as arrecadações, né, de guloseimas, para a gente fazer os saquinhos bem cheinho, assim, né? Porque a gente não vai dar presente agora no Dia das Crianças, a gente está preparando os presentes para o Natal. Então, a gente vai fazer mais brincadeiras, né? Mais nega maluca, cachorro-quente, pipoca, refrigerante, mais uma festinha mesmo, e daí vamos entregar para cada criança, então, um saquinho de guloseimas bem cheinho, assim. Pode apagar a luz, então vamos fazer uma oração. Vamos pedir a proteção dos guias da nossa casa, para que possam auxiliar todas as pessoas que nesse momento já estão sendo invadidas pelas águas, suas residências, para que o manto de Jesus possa ser tocado em toda a Santa Catarina e que o melhor aconteça dentro da Divina Ordem. Que assim seja. Pode acender a luz. Então hoje eu vou falar sobre o aborto na visão espírita. Está muito em voga, porque a gente sabe que tem, né, além de vários projetos-leis, né, existe no STF também, né, uma decisão para ser tomada da descriminalização do aborto. Eu estive olhando algumas estatísticas, me parece, pela data, 59% da população é contra. 24% a favor e 17% ainda não sabe se são a favor ou contra, né? Então a gente tem muita gente contra o aborto, mas isso não vai depender de nós, né? Existe uma decisão a ser tomada no STF de um pedido do PSOL, né? Para que haja descriminalização do aborto, inclusive até 12 semanas de gestação. Quem conhece um pouquinho das gestações sabe que com 12 semanas já bate inclusive o coração. A mãezinha que for fazer uma ultrassom vai ouvir o coração do seu filho. O pulmãozinho já está pronto, né? Está tudo em desenvolvimento, não é mais só um zigoto, né? Mas a doutrina espírita, ela apesar de que a ciência, né, ainda não deu uma estimativa para quando que se pode dizer que já é um ser humano, né? A doutrina espírita já deixa muito bem claro para nós que a partir da concepção do óvulo com o espermatozoide, já tem um espírito ali vinculado àquele óvulo e àquele espermatozoide na concepção. Inclusive, esse espírito ele já está antes visitando o lar onde ele vai nascer, né? Então, quando a gente comete essa atrocidade do aborto, que é um assassinato, a gente fecha as portas da reencarnação. E descriminalizar o aborto é um retrocesso. Apesar de que quem é a favor fala pelo contrário, né? Tem um livro, tá? Eu vou citar algumas coisas desse livro. É um livro pequeno que foi feito pela FEB, que diz aborto, diga não e saiba o porquê, tá? São 20 e poucas, 34 páginas, tá? Então eu vou utilizar bastante desse livro, que ele compila bem a codificação em relação ao aborto, tá?
E ele começa assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. O de viver. Por isso é que ninguém tem de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a essência e a existência corporal. Constitui comprometimento às leis divinas o aborto. Depois nós vamos dar uma olhadinha que Kardec fala, tem um único caso que é possível, né, sem agredir as leis divinas, o aborto. Em outros, todos é um assassinato. Daí ele fala assim: já quero deixar de antemão que o movimento espírita é totalmente contra o aborto. E nesses projetos de revisão, né, da lei, também é contra a descriminalização. Então, nós, quanto espíritas, esse é o entendimento da federação. Okay? Na questão, agora, mais engraçado, porque isso não é de hoje que ocorre abortos, né? Isso é milenar, né? Então, e Kardec fez essa pergunta para os espíritos sobre o aborto. E o que ele perguntou? Que consequências tem para o espírito o aborto? E os espíritos de luz, o espírito da verdade respondeu: é uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. Então vamos dar uma lembradinha. Lá no início, quando eu estou aqui no meu corpo físico, eu venho a morrer, desencarnar. Eu chego no mundo espiritual. Eu tenho toda uma trajetória no mundo espiritual que lá é meu verdadeiro lar. Mas vai chegar um momento que a minha consciência e que chega a hora de eu voltar para a Terra. Então eu faço todo um planejamento reencarnatório. E não é uma coisinha simples, é uma grande logística. Até para saber aonde eu vou nascer, quais serão os meus pais, quais são as pessoas que eu tenho comprometimento com as leis. Não vou conseguir trazer todas numa existência, mas algumas eu vou trazer. Né? Então, há um planejamento reencarnatório muito, muito bem feito. Bom, tu vai nascer em tal local, vai ter esses irmãos, vai ter essa família. Dentro deste projeto reencarnatório, existem vários algozes que também estão junto nesse planejamento. Aí chega o momento, eu passo pela reencarnação, que é uma máquina que entra, que vai minimizando toda a energia daquele ser, até que ele se torna uma centelha de luz, onde é colocado no momento da concepção, em conexão com o útero da mãe. Dizem os espíritos que é muito mais doloroso nascer do que morrer. Então, é um processo doloroso. E é um processo em que o espírito, ele está muito feliz, porque ele vai ter uma oportunidade de estar com aquelas pessoas. Né? Imagine a decepção e a frustração desse espírito ao saber que foi abortado. Sem levar em conta as dores que aquele espírito sofre para tal ato. Já foi filmado, inclusive, né? Um aborto por sucção, o espírito se contraindo para não ser sugado pelo sugador. Então, há um comprometimento muito, muito grande com as pessoas que fazem, as que são envolvidas, inclusive anestesistas, cirurgiões, né? O pai, a mãe, e quem apoia aí porque não deixa de ser um crime, né? E quem apoia esse crime. E hoje está tão assim desproporcional isso que se criam fundações para preservar óvulos de tartaruga, né? Dos passarinhos aquele de araras azuis, né? Mas fazem um movimento grande. Isso não pode ser, né? De jeito nenhum isso pode ser tirado do seu ninho ou destruído. E não faz sentido as pessoas apoiarem o aborto. Porque é o ser humano que está ali. É nós. Cada um aqui, cada um em casa que estiver nos assistindo, se coloque neste lugar. Depois de ter feito todo esse planejamento, depois de ter
vislumbrado todas as possibilidades dele nesta nova reencarnação, inclusive para se melhorar, para se aprimorar. E chegou no momento exato, depois de todo esse sacrifício, não se dá a vida a ele. Gente, grande número de obsessores são abortados. Inclusive, depois eu vou falar aqui, tem um caso até de uma morte de uma mãe, que esse filho abortado, ele chegou a ficar grudado no coração dessa mãe, ao ponto de a mãe ter um ataque cardíaco e morrer. Da vingança daquele espírito por aquela mãe ter o abortado. E aí Kardec faz mais uma pergunta. Constitui crime a aprovação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Aí ele pergunta mais ainda. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Esta é a única exceção. É a única exceção em que a espiritualidade, então, apoia o aborto. Quando está entre a escolha da vida da mãe e do feto. Então, se preserva aquela vida que já está no caminho e também, né, está aí nas provas. Caso contrário, nenhum outro tipo de aborto. Preferível, então, eles falam, é que se sacrifique o ser que ainda não existe e a sacrificar o que já existe. Então, este é, até inclusive eles chamam de aborto, aqui, acho que eu tenho aqui, tem o nome do aborto, depois a gente chega lá. Outra questão aqui, diz assim, sobre os direitos do ser humano, foi a resposta dos espíritos superiores Allan Kardec, porque isso o que está em voga agora? Os direitos da mulher, né? Direito da mulher. A mulher tem direito ao seu corpo? Tem direito. Mas a partir do momento que é outra vida, ela não tem direito à vida do outro que está dentro dela. Ela tem direito, se ela não quiser ter filhos, ela tem direito de usar dispositivos contraceptivos, pode tirar o útero, pode fazer laqueadura, tudo que se constitui no corpo dela, ela tem direitos. Mas a partir do momento em que ela só é portadora desse feto que está ali, e é por 9 meses, depois ele não vai estar mais ali, ela pode doar, pode fazer o que ela quiser, né? Mas não tem o direito de impedir que aquele espírito volte à vida para provacionar suas provas. E daí ele fala assim, qual o primeiro direito, então, é da vida, né? Então, Kardec fala que a mulher, ela tem todos os direitos resguardados, desde que se direcione ao seu corpo. E aí eles falam assim, agora eu vou falar para vocês algumas, aqui nesse livrinho, eu não vou falar tudo, porque senão precisava umas 3 horas, né? Mas ele fala, aqui ó, olha só que bonito isso aqui que ele fala, Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Xavier. E aí ele fala, comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludibrios e assaltos de todo jaz criam a guerra de nervos. Em toda parte, e para coibir semelhantes fecundações da ignorância e da delinquência, erguem-se cárceres, fundem-se algemas, organizam-se o trabalho forçado. Em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua sem qualquer laivo de compaixão. Todavia,
Um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, e nem braços robustos com que se confia aos movimentos da reação. Está falando aqui do feto, né? Não tem voz e nem braço, ele não tem como pleitear, eu não quero morrer. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, aqui ele está falando para as mães, chamados à exaltação do amor e da vida, abstenham-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fuge do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes do lar em vosso próprio socorro. E se não a legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nós ressentimos, familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai que vos contemplam do céu. Chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que vos expurgue da consciência a falta inesculpável que perpetrastes. É forte, né? Ele está falando aqui com as mães, né? Isso não quer dizer que os pais também não tenham sua contribuição. Mas se a mãe falar, eu não vou botar, o pai pode no máximo dizer, então, tome o filho sozinho para ti, né? Mas nós, mulheres, é que trazemos no nosso regaço o feto. Então a gente pode dizer se a gente quer ou não. Aí ele fala assim, e o aborto provocado assistente, inquiriu Hilário sumamente interessado. Diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir que seja ele falta grave. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime? Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o provoque ou que venha a cohonestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. Quais sejam a metrite, vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais uma vez desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Além da gente não trazer o filho que estava ligado a nós para uma nova reencarnação, não auxiliá-lo isso, a gente contrai uma dívida com o mundo espiritual e conosco mesmo, com a nossa própria consciência. E geralmente ela vem para ferir essas partes, útero, né? Cânceres e outras coisas que acontecem com as mulheres que acabam cometendo esse tipo de assassinato. E a gente tem que entender também que tem mulheres que cometem sequências de abortos, né? Cada vez que elas se veem, porque elas não querem filhos, mas não se previnem, né? Então a prevenção é uma forma da mulher também tomar conta do seu próprio corpo. Aí eu quero ser dona do meu corpo, então eu posso fazer a prevenção antes que venha o feto. Depois que vem, daí já não cabe mais a ela decidir a vida que não é dela. É isso que a doutrina espírita nos fala. Eu vou dar uma puladinha aqui, porque senão a gente não vai conseguir ver nada. Então, é um ato assim, mas eu não estou aqui também só para falar, né, que é crime, a gente sabe, mas quem já cometeu? A gente tem aqui também para acalentar o coração dessas mulheres que já cometeram isso, né?
O auto-perdão. O auto-perdão. Porque quando eu me perdoo, quando eu coloco na minha consciência, gente, eu fiz naquele momento era o que eu entendia, eu não entendia de outra forma, né? Se colocar à disposição para auxiliar outras mulheres, porque às vezes vem te fazer alguma pergunta, a espiritualidade começa a fazer um manejo para que essas mulheres cheguem a você para perguntarem, eu não quero, eu estou mal porque eu estou grávida, para que a gente possa auxiliá-las, para a gente... Por quê? Jesus falou que uma multidão de amor cobre qualquer pecado, né? Então, talvez se fosse para você ter um câncer no útero, de repente você só tem uma infecção e acaba tirando o útero, né? E a tua vida continua. Mas haverá vários caminhos para as mulheres que já cometeram esse tipo de assassinato, para que elas possam reajustar com as leis divinas de uma forma amorosa, né? Então, eu não estou aqui só para incriminar e para trazer, mas para trazer essa reflexão para a consciência de mulheres e homens, pais, né? Quanto à concepção de seus filhos. E aí ele continua aqui, ó, tem uma parte muito bonita desse livro, depois vocês leem todo, tá? É pouquinhas folhas, né? Não dá nem 30 folhas. Aí ele conta, olha só, isso aqui vai chocar um pouquinho, mas daí depois eu mordo e assopro, tá? Esse vai chocar um pouquinho, mas daí depois eu falo uma coisinha mais bonitinha, não, né? Que fala, eu só quero saber quem é que fez. Contos e Apólogos, psicografia de Francisco também, tá? E ele fala assim, em pleno hospital da espiritualidade, pobre criatura estendeu-nos olhar suplicante e rogou. O senhor consegue escrever para a terra? Então ela foi lá no planejamento da comunicação, pedindo se não conseguia escrever para a terra. Aí ele falou, quando me permitem, repliquei pesaroso e assombroso. Quem era aquela mulher que me interpelava deste modo? A fisionomia escaveirada exibia recordações de morte. A face inundada de pranto tinha escarres de angústia e mãos esqueléticas e entrefechadas davam a ideia de garras em forma de conchas. Dante não conseguiria trazer do inferno imagem mais dolorosa de sofrimento e terror. Escreva, disse ela, escreva, repetia chorando. Mas escrever a quem? Às mulheres, clamou a infeliz. Rogue-lhes não fujam da maternidade nobre e digna. Peço não façam do casamento uma estação de egoísmo e ociosidade. Os soluços lhe rebentaram do peito, induziam-nos a doloroso constrangimento. E a infeliz contou em lágrimas. Estive na terra. Durante quase meio século, tomei corpo entre os homens após entender-me com um amigo dileto que seguiu, antes de mim, no rumo da arena carnal, onde me recebeu nos braços do esposo devotado. Com assentimento dos instrutores, cuja bondade nos obtivera o retorno à escola física, comprometemo-nos a recolher 8 filhinhos, 8 corações de nosso próprio passado espiritual, que por nossa culpa, direta e indireta, jaziam nas furnas da crueldade e da indisciplina. Está vendo a culpa também, muitas vezes, daquelas pessoas que trazem aquelas pessoas que foram para o mundo espiritual com débitos porque tiveram concorrências para isso, né? E aí ela continua. Cabia-nos acolhê-los carinhosamente, renovando-lhes o espírito ao hábito de nosso amor. Suportar-lhe-íamos as faltas recentes, corrigindo-as a pouco ao preço de nossos exemplos de bondade e de renúncia. Nós mesmos solicitáramos semelhante serviço. Olha isso. A maioria das vezes, nós mesmos é que solicitamos, a maioria não todas as vezes, semelhante serviço, trazer aquelas crianças para o regaço daquele lar.
Nós mesmos, para alcançar mais altos níveis de evolução, suplicamos a prova reparadora. Ou seja, geralmente a gente pede para reparar algo com aquele filho. Saberíamos morrer gradativamente no sacrifício pessoal, para que os associados de nossos erros diante da lei divina recuperassem a nossa dignidade. A triste narradora fez longa pausa que não ousamos interromper e continuou. Entretanto, casando-me com Cláudio, o amigo a que me reportei, fui mãe de um filhinho cujo nascimento não pude evitar. Paulo, nosso primogênito, era uma pérola tenra entre nossas mãos. Despertava em meu ser comoções que o verbo humano não conseguia reproduzir. Ainda assim, acovardada perante a luta, por mais me advertisse o esposo abençoado, transmitindo avisos e apelos da vida superior, detestei a maternidade. Acilando-me no prazer, Cláudio era compelido a gastar largas somas para satisfazermos nos caprichos da moda. Mas a frivolidade social não era o meu crime. Nas reuniões mundanas, mais aparentemente vazias, pode a alma aprender muito quando resolve servir ao bem. Cristalizada, contudo, na preguiça, qual flor inútil a viver no luxo dourado, por 12 vezes pratiquei o aborto, confesso. Surda aos ditames da consciência que me ordenava o apóstolo maternal, expulsei de mim os antigos laços em que outro tempo se acumpliciavam comigo na delinquência, assassinando as horas de trabalho que o Senhor havia me permitido facultado no campo feminino. E após 20 anos de teimosia delituosa, ante o auxílio constante que me era conferido pelo amparo celestial, nossos benfeitores permitiram, para minha edificação, fosse eu entregue aos resultados da minha própria escolha. Enlaçada magneticamente àqueles que a divina bondade me restituía por filhos, ao coração e aos quais recusei, guarida em minha ternura, fui obrigada a tolerar-me o assalto invisível. Aqui a gente fala das obsessões. O assalto invisível são as obsessões. E de vez que 6 deles, extremamente revoltados com a minha gratidão, converteram-se em perseguidores de minha felicidade doméstica. Fadigada de minha existência, meu esposo refugiou-se no vício, terminando a existência num suicídio espetacular. Meu filho, ainda jovem, sob a pressão dos perseguidores ocultos que me formei para a nossa casa, caiu nas sombras da alienação mental, desencarnando em tormento indescritível num desastre de via pública. E eu, pobre de mim, abordando a madureza, conheci a dolorosa tumoração das próprias entranhas. A veste carnal, como que horrorizada de minha presença, expulsou-me para os domínios da morte, onde me arrastei largo tempo, com todos os meus débitos terrivelmente agravados, sobre a flagelação e achincalhe daqueles a quem podia ter renovado com o bálsamo do meu leite e com a bênção da minha flor. A desditosa enferma enxugou as lágrimas com que nos acorda para a violenta emoção e terminou. Fale da minha experiência, as nossas irmãs casadas e robustas que dispõem de saúde para o doce e santo santificado de mãe. Ajuste-nos a pensar que não transforme o matrimônio na estufa de flores inebriantes e improdutivas, cujo perfume envenena-lhes e abreviará o passo na direção das trevas. Escreva, diga-lhes, algo do martírio que espera, além da morte, quando quiserem ludibriar a vida e matar as horas. A mísera doente sustentada por braços amigos foi conduzida à vasta câmara de repouso e, impressionados com o tamanho infortúnio, tentamos cumprir-lhe os desejos e transmitir-lhe a palavra. Contudo, apesar do respeito que consagramos à mulher
do nosso tempo, cremos que o nosso êxito seria mais seguro se caminhássemos para um cemitério e assoprássemos a mensagem para dentro de cada túmulo. Difícil, né? Triste, muito triste. Então, este é um depoimento de uma mãe que abortou 12 vezes. Então, se a tristeza já assola aqui na Terra, com dores, com doenças, quiçá quando chega no mundo espiritual. Né? Eu contei uma vez aqui para vocês do Nosso Lar, que a maioria das pessoas já leu esse livro, daquela senhora que se aportou na frente do grande portão da entrada do Nosso Lar, querendo entrar, dizendo que ela era boa, bondosa, né? E de longe foi dito ao benfeitor que queria abrir a porta, que não tinha entendido por que não abriu uma porta para ela, tinha 12 pontos, não mais, eu não me lembro bem certinho, 12 pontos de todos os abortos que ela tinha feito. Então, não, no mundo espiritual, gente, não existem máscaras. Aqui, a gente pode estar sentadinha aqui, lá em casa, em qualquer lugar, e ninguém faz ideia do que a gente já fez. Mas no mundo espiritual fica tudo registrado no nosso perispírito. Tudo. Não tem nada que não é registrado no nosso perispírito, né? E aí tem vários. Daí, se vocês quiserem, tem vários depoimentos aqui, várias coisas muito interessantes. Mas eu quero fechar com uma coisinha menos, não tão pesada. Porque já acabou minha hora, já passou. Ah, isso, tem esse filme, Deixa-me Viver também, o espírito ficou revoltado, né? Tem esse filme, é muito bom, quem quiser ver, né? Então, eles falam aqui, que eu acho muito interessante, né? Diante dessa situação, deve ser preservada a vida da criança como dádiva divina, que não obstante as circunstâncias que envolvem sua concepção. Se, contudo, a mãe não se sentir com estrutura psicológica para aceitar um filho resultante, talvez de um abuso sexual, de um estupro, que também a doutrina espírita pede para que mantenha, né? A atitude que se afigura correta e justa é que se promova sua adoção por outrem, oferecendo-se a ele um lar onde possa ser criado e educado, enquanto é desenvolvido o trabalho para o reequilíbrio da mãe, com a superação, ainda que lenta e dolorosa, mas saudável para seu crescimento moral, social e espiritual, dos efeitos nocivos do crime que se foi vítima. Então seria muito mais. Por quê, gente? Vamos lá. Eu sei que houve um crime. Um estupro é um crime, né? Mas aquela criança não cometeu crime algum. Não cometeu crime algum para ser assassinada, né? Então, a espiritualidade nos fala, nos concita que se acontece isso, eu sei que é difícil para toda a família, mas quando essa criança nascer, então entregue, porque essa criança terá um processo, né? Porque ela veio para evoluir, como nós todos aqui viemos, né? Quando a gente não consegue fazer evolução no meio daquelas pessoas, ou por escolha e livre-arbítrio, eu decido ir para outro lugar. Quantas pessoas que estão no seio da família resolvem ir embora do país? Não é porque eles foram embora do país que a evolução deles não continua. Lá se afinizará com pessoas que precisam para o seu crescimento. Então, talvez aquela criança não venha no seio daquela família, né? Não consiga crescer ali no meio deles, mas não se impedirá a evolução dele em outra família, né? Então, daí ele continua. Não será, evidentemente, o sacrifício de um ser sem culpa que desabrocha para a vida que resolverá eventuais traumas da infeliz mãe, sem falar na possibilidade de sofrer elas consequências físicas e psicológicas já referidas que eu falei, né? Além do reflexo negativo da natureza espiritual. Há necessidade urgente de que se tenha consciência do crime que se pratica, quando se interrompe o curso da vida de um ser. Não importa se, como no caso esse curso esteja em sua fase inicial, não se pode conscientemente com um manto de questionável legalidade. Por quê? Mesmo que se aprove a legalidade, que é algo que tem muito para acontecer, né? Mesmo que se aprove,
Não quer dizer que porque está na lei e é legal eu posso fazer, né? Porque, como eu falei ali no início, o céu está olhando, né? Não, a gente não pode se jogar atrás, se encobrir com o manto da legalidade, porque é crime. Então eu falo aqui para as mãezinhas de casa, né, e para todas as mães que estão aqui, façam o auto perdão e se coloquem à disposição de outras crianças, auxiliar mães que estão nesse período de tomar decisões, né, de fazer ou não fazer um aborto. Faça tudo o que você tiver ao seu alcance, porque isso também vai te trazer paz, né? E a paz é um estado da alma. Quando eu tenho a minha paz, eu consigo auxiliar as outras pessoas. Não se culpem, porque já está feito, né? Como esse crime, outros grandes crimes a gente também, né? A gente também perpetua aí durante todas essas reencarnações. Eu teria muito mais coisas para falar, mas pode perguntar. Sim, sobre os métodos contraceptivos, né? Qual é o ideal? Então, tem vários métodos, né? Tem aquele DIU que eu já falei para vocês, que é o de cobre, que é abortivo, né? Tem outros que não são abortivos. Então, acho que tem que dar uma estudadinha com o seu médico, qual seria o melhor, né? Melhor fazer o contraceptivo do que depois fazer. É abortiva. É abortiva. Uhum, é abortiva. Porque já tem a concepção, né? Então, que a gente possa, então, assim, se a gente souber de alguma mãezinha que queira fazer um aborto, né, que a gente possa dirigir ela a um médico para que ele faça uma ultrassom. Porque se ela fizer uma ultrassom, porque agora essas ultrassom a gente vê praticamente tudo, né? 3D, se ela, tem até com Doppler, eu acho, que fica colorido e tal, né? Se ela conseguir ver e escutar o coraçãozinho do filho, dificilmente ela vai praticar um aborto, né? Acho que a gente tem que dar mais valor à vida, né? Eu sei que é importante a gente cuidar da fauna, dos nossos irmãozinhos inferiores, os animaizinhos, mas não pode ser muito, não pode substituir, né, gente? A gente não pode dar mais valor aos ovinhos da tartaruga ou do passarinho ou dos indigestão do que um próprio filho nosso que está aí para fazer essa caminhada. Lembre-se que pode ser você. Lembre-se que pode ser. Pode ser que você não se revolte. Tem alguns espíritos que são abortados, que são mais evoluídos, acabam não se importando, quer dizer, não se importando não, mas acabam não obsediando a mãe, né? Mas a maioria obsedia. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês quiserem, esse livro ele está em PDF, tá? É só colocar lá livreto sobre o aborto que está na FEB. E lá tem vários casos. Então vamos apagar a luz. E vamos fazer a oração da casa. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa e monte de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra as suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa do irmão de luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada e iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão, a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. glória a Deus.